Vamos lá, pessoal. A gente sempre traz aqui no nosso Conexão PG e, infelizmente, isso significa que muitos casos como estes estão acontecendo. E, mais uma vez, eu vou ter que chamar a minha amiga Larissa aqui para falar sobre um caso de assédio sexual dentro de sala de aula. Um professor de matemática, ele foi indiciado por assédio sexual e importunação sexual também contra algumas alunas em Ponta Grossa. São casos muito parecidos, a gente já trouxe há 2 semanas um caso muito parecido de um professor que também foi denunciado. Ontem a gente trouxe outros casos também, fora do ambiente escolar, mas que são totalmente revoltantes. Larissa, cada dia uma história como essa para a gente trazer por aqui. E se a gente traz histórias como essas é porque, infelizmente, elas insistem em acontecer, Tem pessoas que cometem esse tipo de crime, infelizmente, Larissa? Explica para a gente essa história desse professor de matemática que foi indiciado. Então, a gente teve voltou. Então, a gente teve um probleminha no sinal aqui, mas já voltou, Lari. Mas esse professor de matemática que foi indiciado por assédio e importunação sexual contra aluna. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão PG. Obrigada, Michel. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, essa situação aconteceu ano passado, em outubro do ano passado, em que essas adolescentes fizeram essa denúncia. Foram 3 adolescentes estudantes do Colégio Cívico-Militar Frei Doroteu de Pádua, aqui em Ponta Grossa, que fizeram a denúncia ali para a diretoria da escola sobre essa situação que estava acontecendo, esse professor que passava a mão no corpo dessas alunas. Então, ele está sendo indiciado pelo crime de assédio sexual em todas as situações ali com as 3 alunas e uma delas ainda por importunação sexual, Michel. Então, uma situação bastante complicada. Este professor de 51 anos, ele negou essas acusações, mas agora cabe ao Ministério Público do Paraná para analisar o caso, para ver se vai ser feita essa investigação em relação a este caso. Mas desde já o Núcleo Regional de Educação já se manifestou afirmando que ele foi afastado dessas atividades durante o acontecimento aí deste processo em relação a essas denúncias que as alunas fizeram, e agora ele já foi indiciado, então, por estes crimes de assédio sexual e importunação sexual que vão ser investigados, Michel. E uma situação bastante complicada e uma coisa que me surpreendeu bastante, que quando eu estava lendo essa informação, uma das alunas relatou que em uma das situações este professor chamou ela na frente da turma inteira durante o momento da chamada ali e passou a mão no corpo dessa aluna com todos os outros alunos de testemunha. Então, uma situação bastante complicada que ele não tinha muito pudor em fazer em público também, em frente de outros estudantes. Segundo a delegada Ana Paula, que é delegada do Nucria aqui de Ponta Grossa, ela afirmou que ele já tinha sido denunciado por crimes dessa mesma natureza entre os anos de 2005 a 2013. Então, é uma reação que ele tem ali que é meio recorrente pelo que a gente pode ver, Michel? Então, uma situação bastante complicada. A gente segue acompanhando, então, essa investigação dessas 3 alunas ali que fizeram essa denúncia. E agora este professor foi indiciado ontem aqui em Ponta Grossa por conta dessas situações de assédio sexual e importunação sexual dentro do ambiente escolar, Michel. Lari, obrigado pelas suas informações, explicando para a gente todos os detalhes. Essa ocorrência, então, professor de matemática sendo indiciado por abuso sexual dentro de sala de aula, inclusive. Sabe por que isso acontece? Como a Larissa explicou para a gente, esse professor, em uma outra situação, ele já teria cometido esse mesmo crime lá no ano de 2005, foi preso. Boa noite, obrigado. Pagou realmente, pelo crime que ele cometeu lá em 2005? Pelo jeito não. Se a justiça entendeu que ele não era culpado, ele acaba voltando para a sala de aula, ele acaba cometendo um crime como esse e agora foi indiciado novamente pela Polícia Civil após as investigações. E o bom, é muito estranho, inclusive, a gente usar a palavra bom num caso como este, mas o certo, vamos assim dizer, que acabou acontecendo na frente de outros alunos, que daí esses alunos podem também ser testemunhas e relatar, olha, eu vi, foi assim que aconteceu. Porque, infelizmente, no Brasil, no mundo como um todo, só a palavra da mulher não basta. A mulher precisa ter validação, a mulher precisa ter alguém que fale, não, realmente, isso aconteceu com ela. Então, agora, com outras pessoas também vendo a situação, quem sabe, assim, a Polícia Civil, fazendo o seu papel, um trabalho robusto
de investigação e a justiça aí sim entenda que esse professor é culpado e que de fato ele cometeu esse crime.